O discurso de defesa da soberania, que é o discurso do Lula contra a interferência estrangeira, ele é mais difícil quando a interferência estrangeira soa para a população como uma ajuda a resolver um problema interno que o governo não resolve. É verdade. Então, assim, é mais difícil você emplacar o discurso de defesa da soberania. Não estou dizendo que é impossível, não. Isso depende da habilidade, etc., porque você tem elementos para usar. Pode gerar problema para instituições brasileiras, para empresas brasileiras, para o turismo brasileiro, enfim. Você tem como manusear tudo isso e usar isso a seu favor, mas é mais difícil. Agora, quando é tarifaço, aí é muito mais fácil, porque o tarifaço é uma medida, assim, incontestavelmente negativa para as empresas brasileiras. Não tem uma discussão, isso vai ser positivo, não vai, não sei o quê. Não, o tarifaço é horrível. Você vai encarecer aí o processo de exportação, de importação, no caso dos Estados Unidos. Isso pode diminuir. A galera ganha menos dinheiro, pode quebrar as empresas. Os lucros, pode quebrar as empresas, pode gerar desemprego. Não é só atingir os empresários ou o pessoal da indústria e tal, mais ricos do país. Você pode gerar um problema em cadeia. Eventualmente repasse de custo para o consumidor também. Enfim, isso é ruim. Todo mundo sabe que é ruim. E aí o que aconteceu? Veio o tarifaço. Do novo tarifaço de 25%, porque ainda não está implementado. Você tem um prazo aí para o governo americano analisar a recomendação feita por um escritório interno, com todo um relatório, com uma série de alegações, etc. Depois a gente pode detalhar isso. Mas fato é que isso também veio depois da visita do Flávio. Ele estava se gabando. Eu fui lá, eu pedi e ele classificou de terror. Tá, e agora você foi lá e o cara e você taxou. fez o quê? Porque o cara taxou, entendeu? Então, assim, a verdade... Tá o Lula falando que foi isso mesmo. Eu acho um pouco... Se passou, entendeu? Não acha? Porque a gente tá... Eu pedi pra produção, Igor, botar essa postagem, porque o Lula, nesse discurso que você mostrou um trecho aí, ele leu essa postagem, que é muito batom na cueca, dos irmãos Bolsonaro. Essa postagem de 9 de julho de 2025, que foi exatamente o dia do anúncio do primeiro tarifaço. E aí o Eduardo fez esse post que está embaixo. Povo brasileiro, vamos fazer o mundo ouvir a nossa voz. Coloque o seu agradecimento ao presidente Donald Trump abaixo e vamos rumo à Lei Magnitsky, que é aquela que foi aplicada contra o Moraes e outros ministros do STF. Thank you, President Trump. Make Brazil free again. We want Magnitsky. Quer dizer, obrigado, presidente Trump. Faça o Brasil livre de novo. Nós queremos a Magnitsky. E aí o Flávio compartilhou e escreveu essa mesma bobagem em inglês e pediu RT, que no antigo Twitter é retweet. Quer dizer, é o compartilhamento da rede social atualmente denominada X. E aí o que acontece? Os caras celebraram o tarifaço. Você tem a prova. Você tem a postagem... Não foi há 10 anos, foi outro dia, né? Foi outro dia, cara. Foi há menos de um ano, cara. A gente tá falando de julho do ano passado. E agora você tem um novo tarifaço. É uma bola para o governo cortar e falar, eles sempre defenderam isso, porque é verdade. Defenderam. Eles celebraram. Eles agradeceram ao presidente Trump quando tomou uma medida contra os interesses do Brasil. Por quê? O que tinha na cabeça deles? O que tinha na cabeça deles nosso pai está sendo condenado, preso, nosso interesse aqui é criar uma confusão e tal. Quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor, porque aí a gente pode negociar concessões, aí de repente nosso pai não é condenado, e aí se tira a tarifa, etc. Estava preocupado com eles em primeiro lugar. E agora vem esse novo tarifaço, aí o que acontece? Desgasta o Flávio imediatamente. Então, se ele tinha conseguido uma vantagem, vamos dizer, de percepção pública, no caso do PCC e do CV, ele perde agora e acaba, por tabela, fortalecendo o discurso da soberania, que era o discurso do Lula. Olha, os caras vão lá e o Brasil é prejudicado. E eles celebraram isso ano passado. Então, o Flávio precisou ir a campo e se justificar e dizer que ele pediu também, só que quando saiu da reunião não foi o foco dele. Ele não saiu da reunião no dia e falei assim, eu pedi para não taxar, etc. Ele não focou nisso. O foco da discussão dele foi assim, eu pedi para classificar como terrorista, etc. Agora que ele está botando, não, eu pedi e tal, não sei o que, você tem que acreditar. Tem que acreditar que ninguém estava lá, ninguém filmou, ninguém gravou o áudio, etc. É sempre depois. Quando você tem a prova, antes que ele comemorou.
Então o Flávio, ele sempre dá uma alegação depois, que soa como esse cara que fica sempre enrolando, né? Ele fez de um jeito, aí ele é flagrado, aí ele faz de outro. Sempre assim. E aí então o essa Trump, é a situação do momento. Né? E aí o Trump postou uma foto com ele no dia que sai essa notícia também, né? E aí, puta merda, meio que junta mais ainda. Enfim, meus parabéns aí a quem tá fazendo esse negócio andar aí, entendeu? Vocês estão atrapalhando a gente muito bem. A conclusão, só para concluir mesmo, a conclusão para concluir, é que o governo Donald Trump toma as decisões. Eu vou dizer o óbvio, mas é que o óbvio precisa ser dito nesse país tão maluco. O governo Donald Trump toma as decisões de interesse do governo Donald Trump. Sei nem se são dos americanos. Mas é verdade. Os americanos desculpa, você tem razão. Julgar. Eventualmente pode não ser, ou pode ser, mas é o interesse do governo Trump, o que ele acha melhor para ele se reeleger ou para qualquer outro interesse. Então, foi interessante para eles classificar como terroristas? Foi, vão lá e classificam, isso dá liberdade para o Trump para se intrometer, para atacar uma embarcação do Comando Vermelho que esteja exportando cocaína para os Estados Unidos, como ele fez lá na costa da Venezuela, para criar um medo de sanção se alguém estiver prejudicando os interesses americanos no sistema financeiro, um medo de ser banido do sistema, medo para as empresas que operam lá e tal, ou mesmo uma medida como várias outras que são tomadas, o próprio tarifaço, de vamos causar problema lá para eles, que a gente consegue negociar por cima e aí a gente vê se eles fazem concessões nessas outras áreas que interessam para a gente, áreas comerciais, se eles podem oferecer, enfim, possibilidades melhores para os Estados Unidos, que é uma tática do Trump assumida de negociação. Ele entra com a canela e depois é para você ficar por baixo. Não, peraí, vem cá, vamos conversar, eu te ofereço isso aqui e tal. Então, assim, tem muito disso no tarifaço também. Então tem muito ruído, muito barulho, né? E porque justamente esse é o método Trump de fazer as coisas mesmo, com ruído e com barulho, né? Exato. E, obviamente, é ridículo, né, que um grupo político brasileiro fique lá. Trump! Então, assim, mereceu o deboche do Lula. E do ponto de vista do marketing, é um deboche bem feito. Acho que nós faríamos a mesma coisa se tivesse lá alguém recorrendo toda hora ao Trump. Eu fiz uma análise jocosa no X, brincando com aquele comercial lá do Posto Ipiranga, lembra? Não sei o que, onde que eu encontro não sei o que, Posto Ipiranga, onde é Posto Ipiranga e tal, que a Porta dos Fundos fez até o negócio do Gilmar e tal, que agora é relembrado, porque o Zema está sendo patrulhado, mas o grupo de humor não foi e tal. E eu fiz para conseguir não sei o que, tá, pergunta lá pro Trump, para conseguir não sei, pergunta lá pro Trump, para conseguir, pergunta lá pro Trump, porque tudo eles vão lá, né? E são pessoas que não atuaram nesse sentido, seja no combate ao crime organizado, seja no combate à corrupção, seja na tentativa de criar um ambiente melhor de negócio no país, nas suas atribuições parlamentares no Brasil. Nem o Flávio, nem o Eduardo. Basta olhar o seu histórico de realizações. Não é nesse sentido. Perfeito. Aí vai lá, Trump, faz aqui. Quer que o Trump faça o que eles não atuaram para fazer nas instituições brasileiras. E repito, falo isso deles, como falo que a segurança pública é um fator de desgaste para o PT, porque o PT, de fato, é um horror na segurança pública. São 5 mandatos em que eles estavam muito mais preocupados lá com o dinheiro deles, com a eleição e reeleição, e não com desenvolver qualquer mecanismo preventivo ou de responsabilização e punição que pudesse fazer com que os brasileiros se sentissem mais seguros. Isso não aconteceu. Isso é um problema que aparece nas pesquisas como o principal fator de insatisfação do cidadão brasileiro.